SBT, a cara do Brasil. Boa noite, a paz de Cristo, o amor de Maria esteja com você, na sua casa. E eu quero convidar você a ficar com a gente hoje, nesta quinta-feira, dia 14 de março de 2019. Estamos aqui para mais um programa Segue-me. E nesse tempo, né, tempo de quaresma, tempo de reflexão, e é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre os pilares do cristão, os pilares que o cristão precisa praticar para bem viver a quaresma. E nós vamos falar desses três pilares, que é o jejum, a esmola e a oração. São três coisas básicas, né, para nos ajudar a viver o tempo da quaresma. E eu quero convidar você também a refletir com a gente hoje sobre esses três pilares, né? Essas três formas de voltar-se para Deus. Porque o tempo da quaresma nos convida à conversão, nos convida à mudança de vida, nos convida a uma reflexão do que nós temos vivido, o que nós temos feito de bom, de ruim, o que nós temos, como nós estamos vivendo. E como tudo na igreja nos convida sempre a fazer essa reflexão, eu quero convidar você a fazer uma reflexão hoje. Como tudo na igreja nos leva a sempre refletir sobre a vida da gente. Porque a nossa conversão, ela não é como um estalar de dedos. Ela não é como um passe de mágica, quando às vezes a gente vê muito isso aí, né? As pessoas falam, eu me converti. Não, a conversão ela é um passo. É todos os dias você buscar melhorar, buscar estar em comunhão com Deus. É assim que nós, católicos, devemos acreditar. Porque senão, a partir do momento que eu me converto, eu posso fazer as coisas erradas porque eu já sou convertido mesmo. Não é assim. A conversão é todos os dias. É uma sequência, é uma busca diária pela santidade. E assim, a igreja nos convida, nesse tempo da quaresma, a fazer essa reflexão. A fazer uma reflexão desses três pilares. Se conseguirmos viver esse tempo, se conseguirmos viver esses três formas de oração que a igreja nos pede, já estamos num grande passo, já estamos com um passo a mais para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida diária. Então, jejuar, esmola e oração. Primeiro, jejum. O que é jejum? Jejum significa ficar sem comida por um tempo. Ah, tá. Mas na igreja, jejuar também é um significado espiritual. Jejuar é mortificar-se, é deixar de comer, deixar de alimentar de alguma coisa para a mortificação da sua carne, para a purificação pessoal. É isso. E a partir do jejum, né, praticar a caridade. Porque às vezes a gente tem uma ideia errada do que é o jejum. Jejum não é só ficar sem comida e simplesmente, eu jejuei hoje e eu não comi nada e fui comer só ao meio-dia ou só às 3 horas da tarde. Não. Além disso, eu preciso pegar aquela comida que eu deixei de comer, aquele alimento que eu deixei de comer e eu preciso doar. Eu preciso praticar a caridade. Eu preciso levar para alguém que necessita mais. Se o jejum feito sem essa ação, o jejum seu é em vão. O jejum só é válido com esta ação. Eu deixei de comer carne, então eu pego aquela carne e levo e dou para alguém. É assim que é o jejum. Tem gente que jejuma e deixa de comer para economizar no bolso. Isso não é jejum. Isso é
falar a verdade, não sei nem como dizer, mas não é jejum. Então, para você jejuar, é preciso deixar de comer, mas também pegar aquilo que você deixou de comer e fazer e praticar a caridade. Doar para alguém. E a esmola? O que é esmola? O que significa isso, dar esmola? Né? A esmola consiste em atos de caridade, de solidariedade, né? Para com aqueles que sofrem. Aqueles que estão sofrendo, você fazer esse gesto para fazer amenizar o sofrimento daqueles que estão nesse tempo, né? Então, a esmola é um dos pilares, né? E esses atos podem também incluir, por exemplo, alimentar os famintos, dar água a quem tem sede, né? Vestir os nus. Por exemplo, se você tem na sua casa uma roupa que você não usa mais, faça esse gesto, leva para alguém que precisa, doa. Acolher na sua casa o estrangeiro, visitar os presos, os doentes. Mas agora vem um grande segredo da esmola. Muita gente acha que dar esmola é doar para se ver livre daquela pessoa que está perto de você. Não, é preciso fazer de coração. Lembrando que quando você dá de coração, mesmo que vá fazer falta mais para frente, mas você está doando de coração. Isso é um ato de caridade, isso é praticar a esmola. Amém? Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, a oração. Nesse tempo da quaresma, né, a igreja nos convida a rezar mais, a estarem mais em comunhão com Deus na oração. Muitas vezes a gente não sabe como orar, como rezar. Faça o seu momento de oração. Na oração do terço, na oração na Santa Missa, nas celebrações. Muitas vezes nós passamos o período da quaresma, às vezes até sem ir na igreja, sem rezar, sem participar da Santa Missa. Muitas vezes passa o tempo da quaresma sem uma adoração ao Santíssimo Sacramento. E nesse tempo quaresmal, procura a igreja. Lá vai ter momentos que você pode estar fazer esse momento de adoração. Estar em comunhão com Deus, né? E uma forma de oração também, e que a igreja nos convida, é a partir da meditação diária do Evangelho. A igreja oferece todos os dias que você procurar, talvez numa liturgia diária, no seu celular mesmo, baixe um aplicativo, né, da meditação diária, da liturgia diária, onde tem o Evangelho do dia, a primeira leitura, o salmo, e ali nós podemos estar em oração, fazer o seu momento de reflexão e partilhar e ver a palavra de Deus e vivenciar o que aquela palavra de Deus nos convida naquele dia. E de repente a gente fala assim, mas só no período da quaresma que nós somos convidados a rezar? Não, todos os dias somos convidados a rezar e tem as formas certas de oração, o jeito que você preferir, e a igreja nos oferece muitas coisas boas. Mas no período da quaresma é o período em que nós revivemos o tempo de deserto de Jesus Cristo. E aí é um período onde nós podemos estar em oração mais voltado para Deus. E já há muitos anos, desde os meus tempos, dos meus avós, do período da quaresma, é um tempo em que nós... a minha família sempre buscou estar mais em oração. Então, fica esse convite para que nós possamos meditar nesse período da quaresma, esses pilares que nos ajudam a voltar para Deus. O jejum, a esmola e a oração. São 3 coisas básicas que nos voltam para Deus todos os dias. A partir do momento que nós jejuamos, nós estamos numa luta dentro da gente mesmo para não praticar aquilo, para não comer e estarem mais em comunhão com Deus. A partir do momento que nós doamos alguma coisa, a gente faz de coração, com amor. Nós também estamos voltando para o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. E naquele momento também nós meditamos e façamos a nossa oração, voltando o nosso coração para Deus. E a nossa oração
meditação diária do Santo Evangelho, as missas ou as celebrações, a reza do Santo Terço, adoração ao Santíssimo Sacramento, e assim são formas que a Igreja nos oferece para bem viver esse período da Quaresma. Eu quero te convidar agora a meditar comigo o Santo Evangelho, o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 12, né? Mas vai ser daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos meditar. Convido você a pegar a sua Bíblia e eu volto já. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz esteja contigo. Venho te convidar para que acompanhe diariamente o programa A Hora do Ângelus, apresentado pelo SBT de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Conto contigo. O posto número 1 oferece para você o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Lá você encontra conveniência completa com variedades de bebidas, salgados e guloseimas. São preços justos e qualidade Petrobras com controle de óleo no combustível. Troca de óleo com os melhores filtros e lubrificantes. Lá você encontra também os melhores e mais limpos banheiros de toda a região. E aos finais de semana, uma variedade de brinquedo para as crianças. Conheça o posto número 1, o primeiro do Mato Grosso, no centro de Alto Araguaia. De segunda a sexta, a partir das 11h45, no SBT Alto Araguaia, Canal 6, assista o programa Diário Espiritual. Móveis, sofás, camas box. É toda a linha em 10 vezes no carnê, sem juros, com entrada para 12 de março. 12 é demais na Gazin. Passa janeiro, fevereiro e você começa a pagar em 12 de março. Roupeiro gigante 3 portas com espelho, R$ 129,90 mensais no carnê. Esse tem portas de correr e mais. Notebook processador Intel, Smart TV 32 polegadas, fogão, mesa de vidro temperado, R$ 129,90 mensais cada. É sem entrada e sem juros no carnê. 12 é demais na Gazin. São milhares de ofertas. Aproveita! Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. E como eu disse no bloco anterior, que nós vamos agora meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho do Senhor fala para cada um de nós hoje, nesta quinta-feira, dia 14 de março de 2019. E eu convido você a pegar a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 12. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 12. O Evangelho nos diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, hoje o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, começa nos fazendo uma promessa para cada um de nós. E já quero convidar você que está aí, de repente, fala, mas tudo que eu tenho pedido para Deus eu não tenho conseguido, tudo que eu estou buscando eu não encontro, né? E está desolado, não consegue encontrar, não consegue ver a graça de Deus, não consegue ver a providência de Deus na sua vida.
Eu quero que você, nesse momento, olhe para esse evangelho. Se quiser ler ele de novo, pode ler enquanto eu falo. E você vai lendo e vendo quanto Deus é amor, quanto Deus é misericórdia, o quanto Deus é graça para cada um de nós, né? O Evangelho de São Mateus, né, fala que Jesus nos faz essa promessa. Tudo o que pedis, nós o encontraremos. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Se você tem batido na porta, se você tem falado com o Senhor todos os dias, está aqui hoje a graça de Deus para mim e para você, a resposta de Deus para você que tem buscado, né, o Senhor nas orações, nesse tempo de quaresma, nesse tempo de oração, nesse tempo de penitência, de jejum, de esmola, desse tempo de busca da conversão. O que você tem buscado, está aqui a promessa do Senhor. Quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Você tem buscado o que do Senhor? Agora, tem um detalhe. O que você precisa, o que nós precisamos primeiramente fazer é, a nossa oração precisa começar dizendo: Senhor, faça em mim a sua vontade. Porque muitas vezes nós não sabemos nem rezar, não sabemos orar, não sabemos pedir a Deus. A gente pede impondo para Deus a graça que nós queremos. De repente, essa graça que nós queremos não é a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos começar rezando e pedindo para Deus é: Senhor, faça em mim a sua vontade. Eu quero essa graça, mas faz, Senhor, em mim a sua vontade. Porque é promessa de Deus que em todos os momentos que nós vamos bater, que nós vamos buscar, que nós vamos pedir a Deus, que nós vamos implorar a graça de Deus na nossa vida, ali o Senhor vai estar ouvindo. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, e este lhe pedir, se este lhe pedir um pão? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sois maus, sabeis dar as coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus é amor, Deus é graça, e Ele ama a cada um de nós, ama você que está nos assistindo nesse momento e não consegue nesse momento ver a graça de Deus. Deus te ama, você é amado de Deus. E agora eu quero convidar você a mudar o rumo da sua oração. E eu vou rezar e eu quero convidar você a fazer esse momento de oração comigo. E a primeira coisa que nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, faça em mim a sua vontade, Senhor. Eu quero uma graça, eu preciso da graça, mas faz em mim a sua vontade. Se a graça que eu estou pedindo, Senhor, nesse momento, é a sua vontade para a minha vida, eu quero que o Senhor faça acontecer, Senhor. Mas se não é a sua vontade, Senhor, mas faz a sua vontade, porque eu tenho certeza, Senhor, que a sua vontade é que nós tenhamos vida em abundância. Porque o Senhor mesmo diz dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Senhor, faça, Senhor Jesus, acontecer a graça na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos que está me assistindo nesse momento. Que o Senhor visite o coração de cada um, que o Senhor visite a família de cada um, a casa de cada um, do qual nesse momento essa televisão está ligada, e a graça do Senhor nesse momento pode acontecer na vida de cada um, Senhor, que está me assistindo. E eu acredito, Senhor, no Teu poder e na Tua graça. Faz, Senhor, a Tua vontade na vida de cada um, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque eu já creio nesta graça que está acontecendo. Eu já creio, Senhor, que o Senhor está fazendo a graça acontecer na família de cada um que aqui está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, nesse canal 6 do SBT.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz, o Senhor está fazendo, Senhor. Eu já acredito na graça que está fazendo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado e glorificado seja o seu santo nome, por toda a graça derramada no meio do teu povo. E peço também, mãezinha, a senhora como intercessora, intercede por cada um. Você que acredita na intercessão de Nossa Senhora, você que acredita na graça derramada por Deus através da intercessão de Maria, através da intercessão da nossa Mãe Maria, nossa Mãe Aparecida. Peça a intercessão dela, diz: mãezinha, intercede por cada um de nós. Intercede, mãe, por todos os pais, por todas as mães, por todos os filhos que nesse momento passam por tribulação e não vê uma luz no final do túnel. Intercede, minha mãe. Intercede, nossa Mãe Maria Santíssima, por cada família, por cada pessoa que nesse momento está elevando a sua oração a Ti. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz esteja contigo. Venho te convidar para que acompanhe diariamente o programa A Hora do Ângelus, apresentado pelo SBT de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Conto contigo. O posto número 1 oferece para você o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Lá você encontra conveniência completa com variedades de bebidas, salgados e guloseimas. São preços justos e qualidade Petrobras com controle de óleo no combustível. Troca de óleo com os melhores filtros e lubrificantes. Lá você encontra também os melhores e mais limpos banheiros de toda a região. E aos finais de semana, uma variedade de brinquedo para as crianças. Conheça o posto número 1, o primeiro do Mato Grosso, no centro de Alto Araguaia. De segunda a sexta, a partir das 11h45, no SBT Alto Araguaia, Canal 6, assista o programa Diário Espiritual. Móveis, sofás, camas box. É toda a linha em 10 vezes no carnê, sem juros, com entrada para 12 de março. 12 é demais na Gazin. Passa janeiro, fevereiro e você começa a pagar em 12 de março. Roupeiro gigante 3 portas com espelho, R$ 129,90 mensais no carnê. Esse tem portas de correr e mais. Notebook processador Intel, Smart TV 32 polegadas, fogão, mesa de vidro temperado, R$ 129,90 mensais cada. É sem entrada e sem juros no carnê. 12 é demais na Gazin. São milhares de ofertas. Aproveita! Deixa tudo e me segue e terás a vida em mim. Estamos de volta no nosso último bloco do nosso programa e eu quero assim convidar você a fazer uma reflexão. Época da Quaresma, muitas vezes nós estamos perdendo o sentido de oração, o sentido de Quaresma, o que significa o período quaresmal. Infelizmente, a sociedade está perdendo, os cristãos católicos estão perdendo. Tem católico que, nesse tempo da Quaresma, não se preocupa em fazer uma grande festa e bebedeiras, né? Festas mundanas. E tem gente que às vezes usa o período da Quaresma para fazer dieta e emagrecer, em vez de fazer jejum e levar o seu jejum para Deus, para uma mudança de vida, para uma conversão. Existe muito esse detalhe. Tem pessoas que acham que no período da Quaresma pode esquecer da higiene, fazer com que a higiene pode deixar de praticar a higiene do próprio corpo, deixar de pentear o cabelo, as mulheres deixam de cuidar das unhas. Isso não é penitência,
Isso é falta de higiene, gente. Isso não eu não vou me cuidar porque é tempo da quaresma, é período da quaresma. Não, isso é falta de higiene, isso é falta de cuidado com si mesmo. Isso é pecado, vamos falar a verdade. É pecado não cuidar de si, verdade? Então, fica aqui o nosso alerta. Período da quaresma é tempo de oração, tempo de recolhimento, mas também é preciso a gente se cuidar, é preciso estar cuidando do próprio corpo, é questão de saúde. Lembrando que a palavra de Deus nos faz até foi o evangelho de domingo passado, não foi? Que o evangelho falava que não faça como os fariseus, que sentam nas praças públicas e essa é aquela passagem que fala que eles ficam nas praças públicas para se mostrar. E quando nós jejuamos também, outro lembrete, que enquanto nós jejuamos, não precisamos sair falando, eu estou de jejum hoje, falando para todo mundo. O jejum é algo seu que você se mortifica para Deus. Não precisa de ninguém saber. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. A palavra de Deus também nos faz esse convite. Amém? Então, eu quero já convidar você, toda sexta-feira às 19h30, amanhã mesmo, às 19h30 na Igreja Matriz, nós temos a Via Sacra. Você é nosso convidado especial a participar. A Via Sacra é uma forma de oração, uma forma de estar em comunhão com Deus que toda a Igreja Católica oferece para os seus fiéis. Então, na nossa Igreja Matriz Santa Rita, nós temos a Via Sacra às 19h30. Você é nosso convidado especial a ir lá meditar os passos de Jesus Cristo, rumo ao Calvário, rumo à cruz, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Amém? Eu quero assim, pedir que você não se esqueça de acompanhar, hein? De segunda a sexta, às 11h45, apresentado pelo Padre Humberto, o nosso programa diário espiritual. E também aqui, toda quinta-feira, às 18h15, programa Segue-me, às 18h15, sendo reprisado todos os sábados, às 15 horas. Uma boa noite, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Nossa Senhora interceda por cada um de vocês. Santa Rita também esteja intercedendo por cada um de nós. Amém? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita e de Nossa Senhora Aparecida, que Ele nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. SBT, a cara do Brasil.